Eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre epidemiologia clínica e nutricional. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença da Paula de Castro, que é doutora em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Mariane. Professora, começa contando para a gente, por favor, o que vem a ser epidemiologia clínica. A epidemiologia, na verdade, é o seguinte: a epidemiologia ela é dividida em várias especialidades, digamos assim, né? Então, a gente tem a epidemiologia social, a gente tem a epidemiologia ambiental, a clínica, a nutricional, enfim, uma série de aspectos, na verdade, que a gente acaba se relacionando, Sim. né? Entendendo um pouco mais, se aprofundando um pouco mais quando a gente é epidemiologista, né? Então, a gente faz lá um mestrado, doutorado, e você acaba se especializando em alguma área específica, né? Eu, por exemplo, eu fiz o meu mestrado em epidemiologia clínica, que era justamente essa área que fala sobre os problemas mais voltado para as questões individuais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de epidemiologia social, social já vai trazendo o quê? Uma noção de população, de algo Sim. maior, né? Então, na verdade, são aspectos individuais que impactam no social, no todo, né? O meu mestrado, por exemplo, eu fiz em oncologia, né? Eu fiz dentro do INCA, entendendo os aspectos relacionados da epidemiologia relacionados, então, câncer de mama, né? Então, e justamente a gente vinha conversando sobre essa questão do diagnóstico tardio, né, e tudo isso, no INCA, eu avaliei vários pacientes, né, vi vários pacientes que acabavam descobrindo que tinham câncer só realmente já no estadiamento Sim. muito, muito final, né, quando já existia uma dor muito grande, né, um edema muito grande, a um ponto, assim, realmente absurdo, né, a gente via pacientes chegando, assim, com linforreia, que a gente chama, né, que é um linfedema muito forte e que acaba, transpirando, assim, pelos poros, né, a linfa ela sai pelos poros, gerando um cheiro muito forte. Então, assim, era uma pessoa que não conseguia mexer o braço, né, que não conseguia fazer determinados movimentos, então ela acabava, tendo, assim, um impacto muito grande na qualidade de vida dela. Então isso era muito comum, né, dentro do serviço público de saúde, a gente encontrar essas situações. Então é isso, a epidemiologia clínica ela tem esse aspecto individual, né, entendendo quais são os aspectos que acabam impactando, no adoecimento dessas pessoas, né. São aspectos relacionados ao sistema de saúde, a gente acabou, observando isso, né, a minha tese de doutorado foi justamente entendendo quais eram as dificuldades, então quais eram os nós do sistema de saúde que dificultavam o acesso das pessoas, pra conseguir ter acesso ao tratamento de câncer de mama. Então eu me especializei nesse tema, assim. Então, realmente é um tema que é apaixonante, porque você acaba, entendendo os meandros, né, as dificuldades dessas pessoas Sim. e vendo os aspectos que são, gerais, mas que acabam tendo essa adoecendo essas pessoas por alguma questão aí específica. E como fonte de informações para uma epidemiologia clínica, podemos procurar que tipos de estudos? Quais são os mais confiáveis? A gente consegue fazer isso? Então, assim, a gente tem primeiro que a gente começa todo o estudo inicial, a gente faz sempre um estudo exploratório, né, para entender, em epidemiologia clínica, a gente sempre começa fazendo estudos exploratórios. Então, esses estudos exploratórios, eles não são tão, digamos, não é que não são confiáveis, mas estatisticamente eles são, menores, né, com grupos populacionais Sim. menores, assim. Principalmente dentro da epidemiologia clínica, a gente acaba não tendo, assim, a gente chama de N amostral, a gente não consegue ter uma quantidade de pessoas muito grande incluídos nesses estudos, porque eles são estudos, na maioria das vezes, transversais, né. Significa o seguinte, que são estudos que você observa uma população em determinado momento, normalmente uma ou poucas observações. Sim. É diferente dos estudos longitudinais que você acaba acompanhando aquela população durante muitos Muitos anos. anos. Existem estudos, populacionais, né, assim, de coorte que a gente chama, né, são esses estudos, longitudinais que você acaba, observando aquela população uma vez, 2 vezes ao ano durante 20 anos. Então você acaba tendo de fato, inclusive conseguindo adotar, medidas de causa e efeito, né. Ah, então olha só, a determinada população que tem determinado tipo de estilo de vida, olha o que elas vão adoecer, né. A maioria está morrendo ali por doenças, cerebrovasculares, né, tá tendo infartos, acidentes vasculares cerebrais, enfim, uma série de outras doenças, que de fato impactam dependendo do teu estilo de vida, né. Então hoje em dia a gente sabe que o estilo de vida
pode causar, de fato, as doenças, muito mais Sim. do que questões genéticas, né? Então, existe também um comportamento ali, uma especialidade da epidemiologia que também estuda essas questões genéticas. Mas a gente já sabe hoje em dia, com muitos estudos que já existem, que muito mais do que a genética é o estilo de vida que acaba impactando e sendo um fator de risco para o adoecimento das pessoas. É um determinante, É né? um determinante social aí, ó. Agora, professora, o que vem a ser a epidemiologia nutricional para a gente fechar? A epidemiologia nutricional, ela vem justamente dentro dessa vertente que a gente estava conversando, do estilo de vida, né? Ou seja, a pessoa que ela tem um estilo de vida que é sedentária, né? Que come alimentos ultraprocessados, que só come alimentos industrializados, né? Que não... tem uma minha que é nutricionista que ela fala muito isso, é uma pesquisadora muito importante da nutrição, e ela fala muito isso, que você deve fazer muito mais, descascar os alimentos, né? Do que abrir latas e abrir pacotes. No momento que você abre uma lata ou um pacote, já sabe que não é saudável, né? Porque, Sim. assim, se fosse... Então, eu não tô falando de abrir, como é que é? Embalagem de alface, né? Tô falando de abrir embalagem de ultraprocessado. Biscoito. Biscoito recheado, aquelas coisas Sim. cheias de gordura trans, né? E, além disso, tem uma questão que já é muito sabida, né? Que é os saborizantes. Né? Então, esses saborizantes, eles são uma explosão de sabor na boca. Então, assim, é uma coisa de bacon, né? Um biscoito com muito bacon. Sim. A mão depois fica toda suja. Você imagina o que faz para dentro Com do nosso certeza. organismo. Então, assim, realmente, a epidemiologia nutricional, ela tá muito voltada para os estudos relacionados ao que a nutrição, né, é capaz de fazer para melhorar o estilo de vida das pessoas ou não, né? Ou como que a nutrição, os aspectos nutricionais, eles podem influenciar negativamente a vida dessas pessoas, adoecendo essas pessoas, né? Então, a gente tá falando dos ultraprocessados, mas as gorduras trans, né? E uma série de outras, o fast food, né? Sim. Os hambúrgueres e comida frituras e esse tipo de comida realmente acaba impactando negativamente na vida das pessoas. Então, é também um determinante social em saúde, né? E é fundamental para que a gente entenda a dinâmica de adoecimento da população. Bom, muito bem explicado. Chegamos ao final, mas eu gostaria de agradecer você pela presença e também por Obrigada. todo o conhecimento. Obrigada. Obrigada. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima!